Ezra, vê só, e todos vocês que estão nessa live, quero agradecer muito, né? Agradecer a Deus, primeiramente, né? Que nos concede tudo. Agradecer aos produtos Bonífica, né? E agradecer de forma muito especial, gente, mas muito especial, pelas orações, pelas preces, pelo cuidado de vocês. Recebi muitas mensagens que realmente, durante esse mês inteiro, né, acalentaram meu coração. Não foi fácil, eu fiquei meio desesperado nos primeiros dias, nas cirurgias. Um negócio feio, né? Eu passei por 3 cirurgias, ou seja, quase 3 cesáreas. Se fosse somar a questão de pontos, eram 3 cesáreas. Eram. Porque agora, graças a Deus, já está bem cicatrizado. E já não sinto praticamente nenhuma dor, né? Acabou, não tem nenhum problema. Graças aos produtos que a gente tem usado diariamente, tem tido assim um efeito fora de série. Mas, gente, uma das coisas que eu tenho sempre frisado nas outras lives é que a gente precisa não só mostrar um produto, mas também trabalhar com o próprio organismo nosso. A gente tem que, na nossa aparência, no nosso olhar, na nossa palavra, as pessoas têm que notar que somos saudáveis. Não é só, eu estou usando isso, eu estou usando aquilo, e não cuida da saúde, e não cuida dos detalhes na sua alimentação, não está tomando água suficiente. Veja, eu estou saindo do pós-operatório, né? Já tem um mês, e já fiquei agoniado, porque eu preciso de exercício. Nós podemos ver ao nosso redor muitas pessoas sedentárias, e talvez a gente faça parte dessa turminha que está aí sedentária, e por conta disso a saúde não está legal. Ou seja, em outras palavras, não vamos esperar que uma pílula resolva tudo na nossa vida, não vamos esperar que um líquido possa resolver essa situação. A gente precisa também se cuidar, porque os primeiros remédios que a natureza nos dá são tudo gratuito. Nós temos o ar, respirar mais profundamente, coisas que a gente não faz durante o dia, é dar aquela paradinha para respirar forte, sentir os pulmões encher de ar, entendeu? Só isso aí já serve como calmante. Água, quanto de água nós estamos usando durante o dia? É simples. Quanto você pesa? Pesa o X. Cada quilo que você tem só é somar por 33 ml. Então, essa é a quantidade de água que você tem que tomar. Quantos quilos eu tenho? Vezes 33 ml. Eu, no meu caso, tenho que tomar pelo menos 2,5 litros de água para poder me manter hidratado. Isso é a base para que a gente tenha saúde também. Na minha alimentação, Joel, como é que eu vou mudar a minha alimentação? Eu não sei. Faça mais ou menos o básico do básico, que seria você ter na sua alimentação, pelo menos 50% da sua alimentação fosse coisas vivas, coisas naturais, coisas que você não precisa abrir pacote. Banana, frutas, né, de forma gerais, verduras, essas coisas. Aquela salada do meio-dia não pode faltar, entre outras coisas. Ou seja, precisamos de exemplo. A nossa vida, o nosso corpo, tem que ser uma mensagem de saúde para as pessoas. Nós não vamos conseguir impactar as pessoas dizendo, olha, esse produto é fenomenal, vai te ajudar nisso e nisso. Quando ela olha para a gente, quando essa pessoa olha para a gente e você não transparece isso na sua aparência, no seu corpo, você tá morto, você está oferecendo algo para a pessoa, mas ela percebe a mentira no seu olhar. Não, o produto é fantástico, isso eu não tenho dúvida. Mas o seu corpo, o seu olhar e muitas vezes a sua voz não está refletindo isto que você está falando sobre o produto. Ou seja, nós queremos que o produto alcance o coração das pessoas, mas primeiro esse produto tem que estar aqui, funcionando a 1000 por hora dentro de nós, e também a gente cuidando de todos os detalhes na nossa alimentação,
no nosso exercício diário, entre outras coisas, como eu já falei para vocês. Então não fiquem, não, eu já estou tomando Bonivite, já está tudo certo. Não, não é assim que funciona, gente. A nossa máquina, ela precisa de um combustível ideal para que ela possa viver aí por muito e muito tempo. Aqui é bom. Tudo isso aqui é fantástico, mas aqui são coisas que vão suplementar aquilo que está faltando. É um suplemento, é uma complementação daquilo que está faltando. Então vamos ter mais cuidado no nosso dia a dia, no que a gente está comendo, como é que está sendo, se a gente está se exercitando, se a gente está tirando pelo menos um tempinho para dar uma circulada. Como eu falei para vocês, não tenho condição ainda de dar uma carreira, mas fui fazendo de forma lenta. Não pense que eu estou fazendo uma caminhada doida e apressada, não. É agarrado com minha esposa sempre de lado, e eu sempre segurando na mão dela para não tropeçar, devagarzinho, devagarzinho, mas trabalhando os músculos, porque isso é uma necessidade do nosso corpo. Nós precisamos nos ater mais para esses princípios básicos. Se você não se movimenta, seu corpo atrofia. E você precisa disso. Tomar água, se alimentar direitinho, se exercitar, as coisas básicas. Comece por aí. Daí então o seu corpo, quando as pessoas olhar para você, vai dizer: não, esse camarada está falando a verdade. Esse produto é fantástico. O produto é verdadeiro, mas muitas vezes a pessoa olha para mim e não está vendo essa verdade. Não, se esse negócio fosse bom, ele tinha feito alguma coisa na vida desse camarada. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas vamos para frente. Vamos para frente que a gente tem. Hoje eu vou poder me demorar um pouquinho mais, né? Nos produtos, porque a gente não tem a parte de Esdra hoje, porque a gente vai passar na quarta ou na quinta, uma segunda parte só falando do negócio, tá certo? Mas veja aí, tá aí a minha família, eu gosto sempre de apresentá-la, porque ela é a base de tudo. Eu acho que a família é a nossa o nosso esteio, como dizia Painho. Painho sempre falava dessa história. Esteio, eu não sabia o que era isso. É aquela linha que a gente bota nas casas, aquelas casas de antigo, hoje é tudo na laje, né? Aquelas casas de antigamente. Aquela linha primeira que está ali, ela tem o sustentáculo de toda a casa, é o esteio que se chama. Então minha família é esse esteio, né? E é por eles que eu quero viver o mais saudável possível, porque eu quero ver meus netos, quem sabe ter também a felicidade de ver os bisnetos. E isso com saúde, né? Porque de nada vale você ter longevidade sem saúde, em cima de uma cama. De nada vale isso. Então, o segredo começa nos cuidados normais da nossa vida e também na suplementação. Mas vamos passar para frente? Vamos mais um toque aí, Ezra, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse produto aqui, ó. Que foi um dos carros-chefes, né, para a minha recuperação. Esse camarada, o Max Ozônio, não faltou em momento algum. Antônio foi o primeiro, né, que chegou junto, porque quando eu fiz a cirurgia aqui na nossa distribuidora, na nossa distribuição, não tinha. Aí o Antônio tinha um restinho, aí me deu esse restinho para a gente começar, né, a usar no processo cirúrgico. E, gente, é um negócio fora de série. É um negócio fora de série. Quando a gente vê acontecendo nas outras pessoas, a gente não tem ideia de como o produto funciona de forma muito dinâmica e muito poderosa, sabe? Quando eu falo para você que todo processo de doença começa com inflamação, todo processo de doença começa com inflamação. Toda inflamação, para existir dentro do seu corpo, vai ter a influência de um vírus, de uma bactéria, de um germe, de um fungo, ou até mesmo de um vírus, tá certo? Ou até mesmo de um parasita. Você pode ter um problema sério, né? Por conta de parasitas, né? Mas todos eles são combatidos diretamente pelo ozônio. Então, durante toda a minha recuperação, não senti nada de diferente. Graças a Deus.
Então, vírus e bactérias a gente manteve distante. Esse camarada precisa estar na sua vida. Eu botei aí mais de 250, mas na realidade, cientificamente comprovado, eu acho que serve para muito mais do que isso, tá certo? Mas cientificamente comprovado são 236 doenças que o ozônio trata. O ozônio em si trata tudo isso. E nós temos visto aqui na nossa cidade pessoas com diabetes, né? Com feridas crônicas, feridas que eram tão abertas que as pessoas que cuidavam do ferimento, né? Os enfermeiros deixavam gás com remédio dentro do ferimento, no buraco, né? Do ferimento. Para você ter uma ideia. E hoje a gente tem a recuperação já dessa pessoa, desse ferimento. Então é um negócio assim, ó, todo mundo, toda a família tem que ter esse camarada em casa. Mas isso é para tudo. Esses dias Nádia estava usando por muito tempo a pulseira, essa pulseirinha nossa, a pulseira magnética. E começou a dar uma micosezinha no braço aqui. Ela disse, mas que coceirinha chata. Aí feriu, ela tirou a pulseirinha e usou o olhinho. Fantástico. Pessoas que usam óculos por muito tempo, às vezes chega a ferir aqui, né? Aquela coisinha do óculos fica ali. Pronto, foi o caso de Nádia também. Ficou coçando aqui dos lados, aquela coceirinha chata. E ali são os micróbios trabalhando para fazer um ferimento maior. Passou, acabou. E N coisas aqui dentro de casa a gente tem usado o óleo, o Max Ozônio, e tem tido assim um resultado fora de sério mesmo. A gente tem aprendido a cada dia que esse camarada é um dos um produto número um para a gente ter ele em casa, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, ó, esse montão de doenças e muito mais outras, porque comprovado cientificamente tem muitas, mas tem muitas outras ainda que não foi comprovado, mas que a gente já está sentindo, né? As pessoas tendo um efeito positivo com o Max Ozônio, ok? Vamos para o próximo slide, para a gente comentar um pouquinho sobre dois produtos que para mim tem sido um poderoso tratamento, né? Gente, é sempre bom lembrar isso, que as doenças que mais matam a nível Brasil e mundial são as doenças circulatórias. Tem pessoas que nesse momento talvez você esteja com pressão alta e diga, não, mas isso é normal, na minha família todo mundo tem. No meu caso também. No meu caso, na minha família, todo mundo tem. Pai, a pressão dele bombava, né? Mãe morreu por conta da pressão muito alta, morreu com aneurisma. Ou seja, eu venho de uma família hipertensa. Meu irmão e todas minhas irmãs tomam remédio também para controlar a pressão. Todas elas. Todos eles estão passando por esse processo. Gente, mas por quê? Quando a gente vai olhar, o grande problema é o quê? Eu estou ganhando peso. Eu estou acima do peso. E não tem sido fácil para mim. Por quê? Porque quando você também chega numa certa idade, depois de 40, o metabolismo baixa. O metabolismo baixa. Ou seja, quando você está antes dos 40 aí, você come um boi com ponto e tudo, e quando dá 2 minutinhos você já quer comer mais coisa, porque parece que sumiu do teu estômago. Mas quando você chega numa certa idade, depois de 200, 40, 50, 60, aí o bicho pega, o metabolismo cai muito, cai muito. Então nós precisamos nos cuidar, por quê? Ganhar peso vai fazer com que o coração sofra, vai fazer com que ele tenha um trabalho a mais, um excesso de trabalho. Então é muito fácil hoje a gente encontrar pessoas novas, né? Precisa nem estar com 40, mas já tendo arritmia. Aí arritmia cardíaca. É porque é o seguinte, o nosso coração, com a batida, ele resolve a situação. Aí a arritmia vem por quê? Porque com uma batida só, ele não conseguiu resolver. Uma batida só não levou o sangue ao local onde estava necessitando. Então ele bate uma segunda vez para fazer com que essa circulação se complemente. Isso é chamado de arritmia cardíaca. Mas por que isso acontece? Justamente o ganho de peso.
temos que ter muito cuidado com essa situação, que é a situação que mais traz pessoas a óbitos. Então você e eu temos hoje em mãos produtos aí fenomenais, tá? Aí na sua tela, que vão ajudar pessoas que estão passando por esse processo. E que muitas vezes não sabe. Por quê? Porque hoje a doença pressão alta já se tornou tão vulgar, em toda família praticamente tem alguma pessoa ou várias pessoas sofrendo do problema, tranquilo. Então a pessoa diz, ah, está todo mundo sofrendo da mesma coisa, então é só mais um na fila. Mas não é isso. Quando a gente vai para as estatísticas, a gente descobre que a doença que mais mata, que são os AVCs e os problemas cardíacos, e que vem justamente pela questão do ganho de peso. Então nós precisamos ter um cuidado fora de série com isso. Não é mais uma questão de estética, é uma questão de saúde. E se a gente não partir com força para cima disso, talvez eu possa ser a próxima vítima, porque eu tenho brigado com a balança. Fiquei muito feliz que agora com a cirurgia eu perdi uns 5 quilos. Ei, mas já estou ganhando de novo. Veja como é as coisas, né? Metabolismo pouco ainda, para a idade. Meu metabolismo está fraco. Então, o que é que eu devo fazer? Simples, está aí nas mãos. Esse produto, né, o Medida Única, ele chega nesse momento probante, especial para a nossa vida e para a vida do mundo. Eu estou falando aqui é do mundo. Nós não temos um cliente apenas, a gente tem um mundo inteiro sofrendo com esses problemas de hipertensão, né, e os problemas de ganho de peso e os problemas circulatórios. É muita gente. Então nós temos aqui o Medida Única que vai fazer, primeiramente, uma limpeza orgânica fora de série, sabe? Você que tem empachamento, você que tem dificuldade de fazer o número 2, preste atenção que a dificuldade com o número 2 pode levar você a N outros problemas de saúde. Por quê? Porque se você tem dificuldade para fazer o número 2 sempre que faz uma refeição, veja, não é fazer o número 2 uma vez só, é fazer sempre que faz uma refeição. Então você está guardando dentro de você doença. Porque o bolo fecal vai ficando cada vez mais impuro. Lá dentro, geralmente ali no finalzinho, né? No intestino grosso. Porque no finalzinho, o intestino grosso tira o restante de vitaminas, de aminoácidos, de proteína que tenha dentro do bolo ali. Só que aquele bolo passou uma semana, muitas vezes. Tem pessoas, para você ter uma ideia, tem pessoas que passam anos com essas fezes juntas ali, por anos ali. Então veja, nós estamos trabalhando com um produto que é mais ou menos uma utilidade pública. As pessoas ao nosso redor estão precisando. Então com ele aqui a gente vai resolver esses problemas de prisão de ventre, vai desintoxicar o corpo, porque fazendo isso você está abrindo as portas agora, tanto para perder peso, que é importante, mas mais importante ainda é para você poder também absorver as substâncias que vai na sua alimentação e na sua suplementação. Tenho encontrado muita gente que tem dito assim, Joel, esse produto é fantástico, me ajudou. Mas pelo que eu vi da minha vizinha aqui, pelo que eu vi aqui de fulaninha, parece que o meu é mais fraco. Parece que o meu botaram só metade das coisas do que está da vizinha. Mas é simples, a equação é muito simples. A pessoa que não está tendo um efeito tão positivo é porque ela está muito, mas muito intoxicada. Está muito suja. O aparelho digestório está precisando dar uma limpada. E então é esse o momento de você chegar aí, com Medida Única, para começar a fazer esse tratamento fantástico. Eu sempre digo para as pessoas, gente, conversa com o teu cliente. O teu cliente chega para ti e diz, estou cheio de dor. Aí você já vai com o quê? Você já joga um Bonivita na testa dele. Pof! Já de cara. Ei, mas conversa com o teu cliente. Descobre se ele não tem prisão de ventre crônica. Descobre como é que está a vida desse camarada. Porque muitas vezes você vai jogar aqui um produto fantástico na mão dele, poderosíssimo, mas os efeitos não vão ser tão positivos como deveria se você tivesse conversado com o teu cliente. E quando você tem essa conversação com o teu cliente, aí ele diz, esse cara sabe. Não, esse produto é fantástico. O cara falou o que eu estava sentindo.
o cara foi na raiz do problema. Você está entendendo? Você não perde nada em conversar, quem sabe, 10 ou 15 minutos a mais com o teu cliente, fazendo uma anamnese. É mais ou menos uma pesquisa. A anamnese é uma pesquisa que você faz conversando com o seu cliente. Tá certo? Medida única é basicamente o produto de entrada para que todos os outros venham logo após. Por quê? Ele vai desintoxicar o organismo, ok? Então, e por que começa pelo aparelho digestório? Porque o aparelho digestório é a base. Se ele não tiver tirando os nutrientes da nossa alimentação e jogando no meu corpo, eu estou perdido. Tem muita pessoa que está doente, não é porque não tem uma alimentação que preste, é porque o próprio organismo não está tendo a possibilidade de usufruir desses nutrientes que está entrando dentro dele. E você tem nas mãos a condição poderosa de fazer com que ele volte de novo a funcionar plenamente, né? O aparelho digestório do camarada. E é aí onde tudo começa. É aí onde tudo começa. Se você tem um aparelho digestório legal, então, meu amigo, é só felicidade. Gente, eu estava com dores do ciático, eu já falei isso um milhão de vezes, vou repetir. Tomei drogas de diversas drogas diferentes para ver se tinha efeito. E de especialista. Minha esposa trabalha no hospital, conhece os topados aqui da cidade, os feras, especialista em dores. Vinha um, vinha outro, vinha um, vinha outro, e nada resolvia. Tomei o Bonivita, 2 horas depois não tinha mais dor. Mas o que é que foi? Porque já antes de tomar o Bonivita, eu também cuidava do aparelho digestório. Ele já estava preparado. Então o Bonivita chegou, foi só felicidade. Não tive nenhum problema de usufruir de todos as substâncias que tem aqui, ok? Mas vamos para o segundo aí. E do ladinho você tem o Amargo Max. A gente tem, veja, ele tanto vai cuidar da circulação. É bom entender esse detalhe, que o Medida Única e o Amargo Max, ele tem um trabalho não só no aparelho digestório, mas também no aparelho circulatório, no seu sangue. Porque quando você toma ali o Medida Única, ele vai também desprender a água que fica dentro da sua célula. Isso se chama retenção de líquido. Ou seja, tem muitas pessoas que tomam o Medida Única e rapidamente perde peso. Mas para 3 quilos, 5 quilos assim rapidamente. Mas por quê? As células estavam encharcadas, cheias de água. Mas por que elas estão encharcadas? Porque a alimentação estava errada. Então, quando tu se alimenta de forma errada, as tuas células ficam enchendo de água, justamente para elas próprias começarem a fazer a sua desintoxicação. Vê as bichinhas como sofrem por conta da nossa má alimentação. Elas enchem de água para elas mesmas fazer o processo de desintoxicação, para não deixar o organismo fazer. Entendeu? Ela mesmo se enche para ajudar no processo de desintoxicação. Então, quando você toma Medida Única, essa água sai. E agora? Por quê? Porque o Medida Única já está fazendo o processo que ela iria fazer. Veja qual é a vantagem. Veja como funciona a nossa maquinária. É um negócio fora de série. Aí entra aqui o Amargo Max. O Amargo Max é justamente para sarar aqueles problemas que está prejudicando o aparelho digestório. Aquela azia crônica que você tem, aquele refluxo. Tem pessoas com hérnia de hiato. Sabe o que é uma hérnia? E agora imagina uma hérnia aqui, ó, no esôfago, lá por dentro. Como tratar um negócio desse? Amargo Max. Vê que coisa fantástica. Tá certo? Vai cuidar do teu pâncreas. Por que cuidar do pâncreas? Ele é quem faz com que a insulina chegue no seu sangue. Quando o nosso pâncreas está cansado, aí a insulina diminui e o açúcar sobe no sangue. Vê que coisa fantástica é o Amargo Max. Ele vai fortificar o teu pâncreas para que a fábrica continue trabalhando e você evite uma diabetes. Veja, você está cuidando do aparelho digestório e ao mesmo tempo está cuidando e evitando uma diabetes. Vê que coisa fantástica. Outra coisa linda é o fígado. Todo o processo, toda vitamina, todo sal mineral, ele só vai para você depois que ele é processado do fígado. Tudo. Vê, é uma fábrica de processamento o nosso fígado.
E o que, que a gente faz para cuidar dele? Às vezes nada. E aí o Amargo Max, fantástico, chega junto e cuida do teu fígado. Se tem gordura a mais, ele joga para fora. O teu fígado fica zero bala. Vê que cor fantástica. Com esses dois aqui em mãos, você começa a fazer um tratamento de base no que é mais necessário para a saúde do ser humano, que é justamente o aparelho digestório funcionando a 1000 por hora e a circulação. Isso é fenomenal. Esses dois produtos têm que estar no início de qualquer conversa. Porque se não tiver, tu vai estar tratando algo na superfície. Não vai estar tratando algo na base. Está lá em cima o tratamento. Então a gente fica muitas vezes nos paliativos. Não, vamos dar um negócio para tirar a dor, vamos dar um negócio para dormir. Mas o problema crônico ainda não é esse. A raiz do problema. O problema maior está nesses dois sistemas. Quando esses dois sistemas começam a trabalhar legal, aí, velho, é só felicidade. É só felicidade. Ok? Então, gente, conversa com o teu cliente. Descobre como está o aparelho digestório dele. Porque a aparelho digestório é a base de tudo. Se está funcionando legal, se não tem nenhum problema, só felicidade. Se tiver problema, é nele que a gente começa. Porque se não começar nele, aí você pode dar ouro para a pessoa, ouro em pó, para a pessoa tomar, e o resultado pode ser que exista resultado, mas são muito pequenos para aquele que deveria ser os resultados. Ok? Vamos para frente? Vamos para mais dois. Tem mais dois aqui na frente que são, assim, para mim, tem sido algo assim maravilhoso trabalhar com esses dois produtos. Eu já falei, mas deixa eu repetir. Eu fui visitar uma senhorinha com Cristiane. Cristiane é uma águia, que é uma diamante, que entrou na nossa equipe. A Cristiane é muito fera. Aí a gente foi visitar essa senhorinha e a Cristiane ficava falando para mim o tempo todo: Ô Joel, eu tenho uma pena da bichinha, é tanta dor, ela se reclama tanto de dores. E eu queria, rapaz, que você fosse lá conversar com ela. E eu queria passar esse Bonivita para ela, mas ela ainda está muito receosa. Ela não gosta dessas coisas que não seja de farmácia e de médico. Como você tem uma conversa mais assim, mais técnica para falar do produto, vamos lá, eu fui. Cheguei lá, visitando a senhorinha. Aí ela disse: ô meu filho, eu sinto isso, sinto aquilo, sinto isso, sinto aquilo. Aí me falou 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Mas o principal problema que a bichinha tinha era não dormir. Não dormia. Não dormia. Estava muito ansiosa. Quando chegava à noite, ela já ficava triste. Ou seja, quando chega à noite, a vontade que a gente tem é de deitar, é de descansar. Não, mas ela ficava aperreada, ficava com medo da noite. Porque tinha medo de morrer, sufocada. Eu digo: meu pai do céu, veja, ela tinha asma. Qual era a primeira coisa que a gente poderia passar para essa senhora? Inspire. Era a primeira pegada. Tinha muita dor. Qual era a segunda coisa? Bonivita. Mas a bichinha não estava dormindo. Não estava dormindo. Então, se eu fosse atacar esses dois problemas iniciais, talvez o efeito fosse legal. Tá bom? Talvez tivesse algum efeito. Eu creio que teria efeitos. Mas seria pequenos. Por quê, Joel? Porque se você não dorme, você que está me escutando, se você não dorme bem, o seu corpo não tem condição de se restaurar de qualquer problema. Quando você dorme, o seu corpo começa a refazer aquele trabalho de tijolinho em tijolinho, onde tá necessário, um cimentozinho, uma massinha, ele vai organizando tudo dentro de você enquanto você dorme. Então, no momento que você começa a dormir à noite, o organismo não está parado. Aí é aí que ele trabalha, meu amigo. Vai pegando aquela vitamina que você comeu de manhã, vai pegando o nutriente que saiu do feijão, o ferro, os minerais, e vai colocando nos cantos que são necessários. Então, meu querido, se você não dorme, você tem um cliente que não dorme, então você também está errado em passar outra coisa para ele que não seja algo para trabalhar essa falta de sono dele.
Então, nada melhor do que o nosso melatonina, nada melhor do que o nosso melatonina. O nosso melatonina é super, não é concentrado não, ele é super concentrado, super concentrado. Tem pessoas que usam 3 gotas, 5 gotas para dormir, não há necessidade disso, tá bom? Uma gota já é suficiente. É igual pessoas que usam, né, Ezra? Vai no cafezinho e dando ali o stevia, né? O açucrim para adoçar o café. Às vezes bota 10, 20, às vezes xiringa, né? E não é necessário isso. Uma gota do adoçante já é o suficiente. Então, uma gota do nosso melatonina já é suficiente para dar sono para qualquer pessoa. Agora, lembrando que a pessoa, todo mundo hoje, até a senhorinha lá que eu conversei com ela, que ela veio até do sítio, a bichinha, bem caipira, ela, mas uma benção. A bichinha, mas eu corro tanto, veja, uma senhorinha, que não tem nem tanto, né? Mas corre o dia todinho, estressada, agoniada, resolvendo coisa. Ou seja, e para uma pessoa normal hoje aqui na cidade, o empresário, o camarada que trabalha na feira, o camarada que fabrica alguma coisa, como está a mente desse camarada? O dia inteiro, ó, o estresse. Tem que pagar as contas chegaram. E agora? Como é que você vai dormir bem à noite? Então, melatonina é fantástico. Você toma melatonina, não dá nenhum efeito. Por quê, Joel? Porque você passou o dia inteiro com picos de cortisol. Cortisol é um hormônio que é jogado dentro de você todas as vezes que você se aperreia. Oh, menino! Oh, essa mulher! Esse homem! Sabe? Essa agonia toda que a gente passa no dia. Então, o que acontece? O cortisol jogado direto dentro do teu organismo, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Como é que você vai dormir? À noite você toma melatonina, mas não toma água. Por quê? Porque você precisa trabalhar com outro detalhe interessante. Então entra agora o Calm Live. O Calm Live é feito, né, do nosso capim-limão, do nosso famoso, né, capim-limão, que é fantástico. Para nós aqui, Belo Jardinense, é capim-santo. Esse óleo, ele faz justamente isso. Ele quebra o cortisol. Você está tendo aqueles picos de cortisol o dia inteiro, ele quebra o cortisol. Então a ideia é que durante o dia, né, de 3 em 3 horas, você toma ali 2 ou 3 gotinhas do Calm Life para ir ó, ir quebrando o cortisol. Porque durante o dia você vai, ó, o cortisol que ia te deixar elétrico, agoniado, angustiado e aquela coisa quebra. Aí à noite, quando você complementa com melatonina, aí você tem um sono, mais um sono reparador. Aí você pode até dizer, não, Joel, eu durmo bem. Dormir bem não significa dizer que teve um sono reparador. Porque tem pessoas que se deitam, mas não percebem que durante a noite inteira ela ficou se acordando. Fechava os olhos, um pouquinho, acordava. Mas eu passei a noite toda me acordando. Tem pessoas que falam o tempo inteiro. Dormiu, mas se acordou várias vezes durante a noite. E quando esse sono é quebrado, também não funciona. O seu corpo não consegue se regenerar. Então aqui está a solução para um sono completo. Calm Life durante o dia, 3 gotinhas de 3 em 3 horas e o melatonina à noite para complementar. Aí você tem um tratamento fantástico. Não deixe de conversar com seu cliente sobre a questão do sono. Se ele não está tendo um sono reparador, ele também não vai ter condição de se regenerar de nenhum problema. Nenhum problema. Tá certo? Eu tava dando essa mesma palestra, conversando com as pessoas lá em Caruaru. Eu lembro como se fosse hoje, Ezra. Aquela senhorinha pulou. Oh, apoio para mim não foi assim não, tá tudo errado essa história. E eu murchei na hora, velho. Muita gente ali assistindo e aquela senhora dando um testemunho negativo. Foi horrível. Quando eu fui conversar com a senhora, fumante, não fazia o número 2 com frequência, não bebia água, não dormia direito. Veja, aí danaram o Bonivita na testa dela. Pof, não se viu. Lá vem ela reclamar numa reunião com umas 50, era quantas pessoas? Um montão de gente. Estava lotada a sala lá.
lá em Caruaru, e eu todo animado, parecia pinto no lixo. Ela disse para todo mundo, gente. Aí eu digo, isso não pode acontecer. Outra não pode. Tem que ir logo no básico. O aparelho digestório tá legal, tá dormindo legal, fechou. Chegou a hora de atacar as dores. Mas enquanto não ataca. Vamos aí, ó, trabalhar com os tratamentos básicos. Cuidar do sistema nervoso, né? Botar o cabo para dormir e cuidar do aparelho digestório e circulatório. Você fazendo isso, gente, você tem um cliente para a vida. Não só um cliente, você tem um distribuidor já preparado. Ele já está preparado para fazer, para seguir e fazer com que tua rede exploda dessa forma. Ok? Vamos para frente. Tá bom assim? Vamos ver mais 2 produtos aqui que para mim é sem precedente. Esses 2 que vem aqui na frente. Eu já estou com eles nas mãos. Tá certo? Gente, volto a dizer. Esses camaradas aqui não devem voltar na sua casa. Nós temos aqui o Bonivita. Gente, o Bonivita é algo assim fenomenal. Eu descobri com o passar do tempo que a gente sempre vê muita propaganda das pessoas que fazem suplementação com cálcio. Não é errado suplementar cálcio. Mas quando você suplementa cálcio, porque hoje a maioria das pessoas, quando chega aí depois dos 40, lembra do ENTA que eu falei? Depois chega nos ENTA, 40, 50, ok? Aí começa os processos de descalcificação dos ossos natural. Isso é natural. Não deveria ser, mas é. Principalmente as mulheres sofrem mais nesses problemas, por quê? Porque logo cedo, né, os hormônios femininos, né, começam a baixar, e quando baixa, aí há uma tendência maior dos ossos ficar descalcificados. Isso é chamado de osteoporose. Osteoporose é falta de cálcio no osso. E essa osteoporose, muitas vezes a pessoa está tomando cálcio e não está resolvendo. Mas por quê? Porque só o cálcio não resolve, meu querido. Só o cálcio não resolve. Você tem que ter um quarteto aí, ó. Inclusive eu botei o quarteto tudinho dourado. Se você olhar aí para o seu celular, você vai ver o quarteto dourado, que é o magnésio, a vitamina D3, a K2 e o cálcio. Se eles não tiverem juntos, não acontece a calcificação do osso. O cálcio vai para tudo quanto é canto, menos para o osso. O cálcio vai para as suas veias. As suas veias ficam calcificadas, ficam endurecidas. Por quê? Porque é assim, veja, o nosso corpo ele trabalha da seguinte forma, principalmente quando se fala da circulação, para você não esquecer nunca mais. A sua veia, por onde passa o sangue, ela tem esse trabalho, ó, de abrir e fechar. Vem muito sangue, ela abre. Baixou o sangue, ela fecha mais um pouquinho. Vem mais sangue, ela abre. E assim fica, ó, esse trabalho, a ver o dia inteiro, tá certo? Só que quando você tem muito cálcio, ela fica aqui, ó, não consegue se abrir. Ela fica endurecida. Então, o cálcio que deveria ir para o osso está indo para onde? Para as nossas veias. Mas por quê? Falta o quarteto mágico. Estou tomando cálcio. Na minha alimentação tem mais cálcio. Ou seja, a alimentação brasileira é rica em cálcio, talvez vocês não saibam. Mas praticamente tudo que você come, se você olhar no rótulo do que você está comendo, uma bolacha, um biscoito, um pão, não sei o que veio lá, até macarrão tem cálcio dentro. Aí você olha, tem tudo cálcio. E magnésio não existe. Então o nosso corpo ele usa o cálcio para fechar e usa o magnésio para abrir. Como eu não tenho magnésio, o que acontece? Vem endurecida. O que acontece? Pressão alta. Por que a pressão fica alta? Porque aí o coração está fazendo um esforço maior para que o sangue passe. Por isso que a pressão vai lá para cima. É o coração botando força para o sangue passar. Nessa vem endurecido o cara do cálcio. Como é que eu resolvo isso, Joel? Tomando o Bonivita. Por quê? Ele não só vai levar o cálcio para o local certo, mas também vai começar o processo de descalcificação dos ossos. O magnésio, dos ossos não, das veias, para ser mais exato. Ele vai pegar o cálcio que está ali na veia, vai tirar dali e vai levar para o osso, que é lá que necessita, que é lá que está precisando.
principalmente depois dos 40, como a gente fala. Aí, temos aí, ó, o colágeno, que é importantíssimo, por quê? Porque muitas vezes você está tomando o quarteto mágico, o osso fica legal. Mas aquela babinha, não tem a babinha que fica entre o osso para não bater seco, osso no osso? Não existe mais. Então, aquele colchãozinho ali mole, a gente precisa trazê-lo de volta com colágeno tipo 2. Então, no Bonivita também tem. Veja como o tratamento foi bem pensado. Vitamina B12. Para que vitamina B12, Joel? Se o problema está no osso, para que vitamina? Porque a vitamina B12 é para o cérebro, para a cabeça. Todas as vezes que eu adoeço, eu fico bem da cabeça? Não. Eu fico agoniado, fico estressado. Nunca vi um doente tranquilo, da subiando, feliz da vida, porque está doente. Não existe esse, só se for doido. Ok? Então, a B12 no nosso produto é justamente para isso. Para ajudar aqui, ó, no psicológico, para que a sua recuperação seja física, mas também quando você tem essa recuperação, a sua mente esteja legal também para tocar o barco, ok? Pulando aqui do nosso ladinho, gente, o óleo de abacate hoje é um dos óleos mais estudados no mundo. No mundo. E o Brasil está com muitas pesquisas. Inclusive o Brasil está com pesquisas até com os Estados Unidos para falar do abacate. Gente, o abacate é famosíssimo por quê? O óleo de abacate. Porque ele não só fornece um óleo assim de primeira linha, de primeira qualidade para o nosso organismo. Talvez vocês não saibam, mas nós precisamos muito, mas muito de óleo. Mas óleo que preste. Então, o colesterol, ele tem duas subdivisões. Um colesterol ruim e um colesterol bom. Ok? O colesterol bom, ele vai diretamente para o cérebro. Talvez você não saiba, mas o nosso cérebro é só gordura. É um quilo e meio de gordura que você tem aqui na cabeça. Então, o nosso cérebro precisa demais de uma gordura interessante para que você tenha uma mente sadia. Vê que coisa fantástica. E o óleo de abacate é esse óleo fantástico para te dar esse nutriente tão necessário para o teu cérebro. Mas não para por aí. Esse mesmo óleo, ele evita que o colesterol ruim vá para o sangue. Vê que coisa fantástica. Por que é que o óleo de abacate baixa todas as taxas? Baixa o colesterol, baixa o triglicerídeo e baixa também a glicose. Mas por quê? Porque ele faz tipo ele segura uma barreira. Ele segura. Passa alguma coisa, passa. Vai alguma coisa para o seu sangue. Tudo que você come tem uma resposta no sangue. Tudo que você come vai para o sangue. Mas o óleo de abacate tem esse potencial de criar tipo uma barreira positiva, evitando que o acúmulo de açúcar, o acúmulo de gordura e o acúmulo de massa vá para o seu sangue. Vê que coisa fantástica. Por isso que quando o camarada toma o óleo de abacate ozonizado, as taxas baixam naturalmente. Isso é fenomenal. Isso não foi descoberto pela Bonífica, não, viu? Hoje a ciência toda está comprovando isso. Então, você tem um produto aqui que vale 1 milhão. Que vale 1 milhão. Não deixe ninguém falar que nosso produto é caro. Porque eles são fenomenais. E junto do óleo de abacate, aí você ganha o ozônio. Ó, você ganha. Se eu só tivesse óleo de abacate aqui, já seria de bom tamanho. Mas junto com ele vai o ozônio, meu amigo. Aí o ozônio é só felicidade. O ozônio vai trabalhar. Lembra da conversa nossa lá? Vai trabalhar com 236 doenças já comprovadas, fora as tantas outras que ainda não foram comprovadas, mas que já estão sendo tratadas pelo ozônio. O ozônio, o que é o ozônio? Joel, o que é ozônio? Ozônio é oxigênio. Todas as vezes que você tem um processo inflamatório dentro do seu corpo, ele fica quente e avermelhado. Por que isso acontece? Porque o oxigênio foi-se embora dali, meu amigo. O oxigênio foi embora dali. Ali fica concentrado o famoso gás carbônico. O gás carbônico é bom para quê, Joel? Vírus, vê que coisa. O vírus, as bactérias, os protozoários, a maioria, a célula cancerosa ama onde não tem oxigênio. Aí veja, o ozônio é um oxigênio
3 vezes mais potente do que o oxigênio comum. Ele é poderoso 3 vezes mais. Aí ele chega ali dentro do processo inflamatório e vai matando vírus, bactérias e assim por diante. Matando vírus e bactéria, o corpo se encarrega do restante, que é justamente de curar o processo inflamatório. Veja que produto fenomenal você tem em suas mãos. Então esses dois aqui são dois que eu guardo com muito carinho. Não falta aqui em casa, tá certo? Não falta, porque eu sei que esses produtos é de primeira necessidade. Nós precisamos usar para manter o nosso corpo a 1000 por hora. Mas vamos para o último slide. Antônio já está com sono, mas não deu nem uma horinha direito, nem 50 minutos, o Antônio já está dormindo. E não sei por que eu botei aí do lado da foto, tá vendo, Ezra? É porque eu preciso, meu amigo. O alfa, presta atenção, tem um montão de macho aí escutando essa história, né? Presta atenção, o alfa é essencial para todas as pessoas, principalmente depois dos 25 anos. Por quê, Joel? Depois dos 25 anos, a tua produção de testosterona, para deixar você macho, para você ser um cabrão macho, depois dos 25 anos, a testosterona vai baixando, 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 baixando. Então, passou dos 25 anos, chegou o momento de começar a fazer a sua suplementação. Você tem que suplementar. Mas a gente sabe que também, veja, mas como é isso, Joel? Me fala um pouquinho do alfa. Como é que ele age dentro do seu corpo? É uma porrada de vitaminas para todas as nossas glândulas. As glândulas suprarrenais, a tireoide, a hipófise, todas as glândulas que você tem no seu corpo é alimentada, é fortificada para que você comece a produzir os hormônios necessários para a sua saúde. Todas as vezes que há uma queda de hormônio, então os problemas começam a acontecer. Dá mais um toque. Essa mesma queda de hormônio pode acontecer também com as mulheres, tá certo? E você, mulher, depois dos 40 já começa as perturbações, porque vai chegando a menopausa, mas ela não chega de uma vez, né? Você vai tendo uma pausa na menstruação, você vai sentindo coisas que não sentia antes, né? Você vai ficando meio aperreada, a TPM fica uma agonia dentro de casa. Coitado dos homens que tem uma mulher TPMizada. Não é assim? Então, tá aí também a solução, tanto para o homem, para a questão da testosterona, e para a mulher também, porque ela vai começar a normalizar. E por que as nossas glândulas enfraquecem, Jó? Porque ela é como se fosse uma máquina que foi usada demais e chega um momento que ela quebra-se e precisa de conserto. E o melhor conserto que você pode dar para suas glândulas é conservando ela vitaminada e mineralizada, com bastante vitaminas e com bastante sais minerais. É o melhor remédio que você pode dar para suas glândulas. Se as suas glândulas continuar fortes e animadas, você vai ter uma idade grande aí, de 50, 60, 70 anos, mas vai ter um corpo por dentro rejuvenescido. Então, em outras palavras, aqui está, né, o licor do rejuvenescimento, para você não ficar velho de jeito nenhum e nem velho. Esses dois aí, tanto o alfa como também o mais mulher. Esses são dois produtos essenciais. Eu já estou botando aqui do meu lado, no lado da minha gata. Por quê? Eu não quero ficar velho. Talvez por fora, a casca vai ficar velho, disse Edson. Mas por dentro a gente vai ficar um menino, tá certo? Porque aí você tem dois produtos que vai trabalhar de forma poderosa. O primeiro trabalho, volto a dizer, nas glândulas, que fica fracas, envelhecidas. Por quê? Porque o teor de vitaminas e de sais minerais cai, né? Cai e você precisa suplementar, tá bom? E não para por aí, por quê? Quando você está tomando o alfa, você está evitando um dos piores cânceres que existe, que é justamente o câncer de próstata. Tomou alfa, você está se protegendo do câncer de próstata. Mulher, tomando mais mulher, o que acontece? As glândulas estão a 1000 por hora, fantástico. Você vai evitar o câncer de mama.
Então, vê que coisa fantástica. Vê que duas coisas maravilhosas. São os cânceres que mais mata, tá certo? O câncer de mama está matando mais do que o câncer de próstata. Mas esses dois vivem aí, ó, um colado no outro. É os que mais matam no mundo, no Brasil, em qualquer estatística que você pegar. São os dois piores cânceres. Então você tem em mãos aí um produto que vai te ajudar a rejuvenescer, claro, te dar aí muitos dias de vida feliz, mais jovem, mais animado e mais acima de tudo se protegendo, né, de vários problemas. Além do que, né, vai melhorar a libido, né? O homem precisa disso. Eu volto a dizer, depois de 25 anos vai caindo a testosterona. Caindo a testosterona, cai a potência também do homem. Natural, isso é natural, ok? Então, alfa, para quê? Melhorar a libido, melhorar a potência. Para a mulher, da mesma forma, mais mulher. Por que o alfa poderia ser usado para a mulher? Poderia, porque os efeitos são muito parecidos, tanto o mal mulher como o alfa. Se você olhar, as vitaminas e os sais minerais são muito parecidos. Mas, em compensação, nós não tínhamos um parâmetro para dizer, ó, mulher, você vai usar X e o homem vai usar X. Nós não tínhamos esse parâmetro. Então, nós temos agora no Mais Mulher esse parâmetro. O parâmetro para a mulher já está ali na quantidade exata para a mulher e do outro lado o alfa, na quantidade exata para o homem. Tá certo assim? Então, gente, vamos se cuidar, né? Vamos ter um cuidado todo especial, principalmente com a nossa saúde, para que a gente possa levar outras pessoas a ter mais qualidade de vida. Tá certo?